Senhoras e senhores, bom dia. Antes de darmos início a esse primeiro Fórum Nacional de Direito do Terceiro Setor, temos a honra de anunciar a apresentação dos jovens músicos da Orquestra Samba e Choro de São Mateus, sob a regência e direção musical do senhor Everson Pessoa e produção artística da senhora Luana Cruz. No programa teremos Samba de Verão, de Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale. Chega de Saudades, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Sonho de Criança, de Everson Pessoa e Lamento, de Pixinguinha.
Senhoras e senhores, neste momento daremos início à cerimônia de abertura do primeiro Fórum Nacional do Terceiro Setor. Comporão a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Professor Dr. Francisco Mazuca, diretor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Doutora Mônica Serra, presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo. Doutora Lúcia Maria Bludeni, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo e também coordenadora do curso de Direito do Terceiro Setor da Escola Superior de Advocacia. Dr. Eduardo Panunzio, coordenador do programa Marco Legal do Terceiro Setor e Políticas Públicas do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, GIF. Dr. Edeno Teodoro Tostes, representando neste ato o presidente do SESCOM São Paulo. Dr. Ayrton Grazioli, curador de fundações da cidade de São Paulo. Professor Antônio Eleilson Leite, diretor regional da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG. E Dr. Josenir Teixeira, vice-presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. O senhor presidente também convida a compor essa mesa diretora, professor Dr. Luiz Carlos Merege, coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Senhoras e senhores, neste momento teremos a execução do hino nacional brasileiro pela Orquestra de Samba e Choro de São Mateus.
Registramos ainda as ilustres presenças. Dr. Eduardo Rios de Souza Ferreira, promotor de Justiça, e a senhora Diná Monteiro Lessa, diretora administrativa do Instituto Recicle. Agradecemos também a brilhante participação da Orquestra de Samba e Choro de São Mateus, sob a regência e direção musical de Everson Pessoa e a produção artística de Luana Cruz. Neste momento, anunciamos a palavra da doutora Lúcia Maria Bludeni, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Primeiramente, bom dia a todos os senhores aqui presentes e os meus agradecimentos. Eu me dirijo à mesa na pessoa do presidente Luiz Flávio Borges Durso para cumprimentar a todos os presentes e ressaltar a importância desses grandes aliados que a Comissão de Direito do Terceiro Setor tem, representada por todas essas pessoas que representam as instituições sérias e referências em termos de terceiro setor no nosso país. Eu quero dizer que esta comissão foi criada na gestão do presidente da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, e tem como missão mobilizar advogados, sociedade e Estado por meio de realização de eventos, publicações e da utilização da mídia para a disseminação do conhecimento e enfrentamento das questões de direito do terceiro setor. Somos protagonistas do novo milênio, em que o setor de mercado e o setor público desempenharão um papel cada vez mais reduzido na vida cotidiana dos seres humanos em todo o mundo. O vácuo de poder, entendemos, não poderá ser preenchido por uma participação maior no terceiro setor. Só poderá ser preenchido por uma participação maior no terceiro setor, sob pena do crescimento de uma subcultura da ilegalidade, onde mais pessoas se manterão alheias aos mecanismos de oportunidades e de inclusão social. Não se está a imaginar que qualquer dos setores, primeiro ou segundo, virão a desaparecer, apenas que o relacionamento desses setores com a grande massa de pessoas deverá mudar substancialmente. A globalização do setor de mercado e o esvaziamento do papel que o Estado desempenha significarão que as pessoas serão forçadas a se organizar em comunidades ligadas por seus próprios interesses para a garantia de seu futuro. Portanto, organizações baseadas em comunidades focadas em suas necessidades serão as principais defensoras e agentes da reforma social e política, atuando de forma organizada como interlocutores e articuladores, seja com o Estado ou com o mercado, para aprofundar os vínculos comunitários e as infraestruturas locais. Apenas com a construção de comunidades locais fortes e autossustentadas, as pessoas em todos os países serão capazes de resistir às forças do deslocamento tecnológico e de globalização do mercado que abalam, sobremaneira, o sustento e a sobrevivência de grande parte da família humana. Forjar novos vínculos de confiança e um senso de comprometimento mútuo para o bem-estar social é tarefa de todos nós. Mas, especialmente, o terceiro setor parece se transformar no protagonista da mudança de hábitos, conceitos e valores sociais. Como sabemos, o direito é uma ciência que se molda em razão das necessidades sociais, do fato social, e para sua eficácia, regras claras são estabelecidas e visam orientar e assegurar juridicamente as ações das partes envolvidas.
Destacamos, por fim, o caráter cívico que vem impregnado na expressão terceiro setor, impulsionando a sociedade civil a ocupar espaços públicos, fortalecendo a relação público-privada com vistas ao inesgotável processo de inclusão, metabolizados pela efetividade da implementação de direitos e de deveres. O empoderamento desses direitos se traduz na formulação e atuação de políticas públicas de longo prazo, fiscalizadas e aperfeiçoadas pelos próprios beneficiários, ou seja, a coletividade, o senso comum público. Por último, eu preciso agradecer especialmente esta orquestra de samba e choro, indicada pelo professor Eleilson, da ABONG, que esteve aqui. É um grupo que atua há 5 anos, unidos pela arte da música, sem grandes estruturas jurídicas, nem tampouco qualquer subvenção financeira. E esse cenário no terceiro setor, ele é muito mais corriqueiro do que a gente pode imaginar. Aqueles todos que atuam sabem disto. Quero agradecer a todos os participantes da mesa, a GV, ao professor Merege, ao professor Mazuca, especialmente ao presidente Durso, que é uma pessoa com a qual eu tenho que dizer, todos aqueles que trabalham próximos dele sabem o quanto ele nos dá a liberdade de trabalhar, de criar os nossos próprios horizontes. Muito obrigada. E quero agradecer à comissão de um modo especial, a primeira-dama, doutora Mônica Serra, que hoje está despida desta condição, até está por conta do Fundo de Solidariedade, mas vem muito mais na qualidade de uma pessoa pesquisadora, de uma estudiosa, de uma pessoa afeta aos estudos e preocupada com o setor. E quero fazer um agradecimento especial a alguns companheiros, me perdoem se eu esquecer de outros, mas aqueles que estão proximamente ligados à comissão desde seu início, que completa agora 3 anos. São eles: o ex-presidente desta comissão, Dr. Rodrigo Mendes Pereira, o atual presidente, Dr. Josenir Teixeira, doutora Helena Roxo, secretária, doutora Cláudia Nadas também, Dr. Danilo Tíssel, Dr. Cláudio Ramos, Dr. Ricardo Monello, Dr. Edeno Teodoro Tostes, que está aqui, Dr. Ayrton Grazioli, do Ministério Público, um grande parceiro, Dr. Graciano Siqueira, que é do 4º Cartório de Pessoa Jurídica, Dr. Jairo Junqueira, que está aqui à minha frente. Essas pessoas desempenharam um papel extremamente importante em toda a estratégia de ações da comissão. Eu agradeço a todos, sinceramente. Nós chegamos até aqui pela força e pela união de todos. Eu vou encerrar minha fala. Eu espero que esta união desses atores, dessas instituições sérias do setor, nos levem a uma aproximação maior, a uma união maior do terceiro setor, com vistas a um futuro mais promissor e, quiçá, estejamos um pouco mais livres de tantas denúncias, de tantos noticiários de primeira página, de tantos envolvimentos com possíveis e eventuais ilegalidades existentes dentro do setor. Muito obrigada. Eu devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Muito obrigada. Anunciamos a palavra da doutora Mônica Serra, presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Luiz Flávio Borges Durso, meu colega também na FMU. Lúcia, Francisco Mazuca, diretor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Lúcia Maria Bludeni, presidente da Comissão do Terceiro Setor e, para mim, presidente do CETOC, uma ONG que tenho muito carinho. Eduardo D'Annunzio, coordenador do programa Marco Legal do Terceiro Setor,
Edeno Teodoro Tostes, representando neste ato o presidente da SESCOM São Paulo, professor Luiz Carlos Merege, coordenador de estudos do terceiro setor da Fundação Getúlio Vargas, Ayrton Gracioli, curador da Fundação da cidade de São Paulo, professor Antônio Eleilson Leite, diretor regional da ABONG, que é a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, Joseni Teixeira, vice-presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor, Orquestra de Samba e Choro de São Mateus, que já se retirou, mas aplaudo nestas palavras mais uma vez, membros da Comissão de Direito do Terceiro Setor, senhoras e senhores, é muito importante o que irá acontecer nessa jornada do dia de hoje. O terceiro setor tem o privilégio de aproximar os vários setores da sociedade. E isto contribui, sem dúvida, para uma melhoria da nossa sociedade, na parte mais importante, que é a convivência saudável e a integração também de interesses e convivência saudáveis de todos esses setores que estão representados pelo terceiro setor. Interesses que carregam princípios, e princípios filtrados do melhor que nossa sociedade tem, que são esses abnegados militantes do terceiro setor. Sabemos que toda causa para atingir suas metas enfrenta muitos desafios, e cada uma desses membros do terceiro setor, eles perpassam sua especificidade, trabalham numa área, mas sempre perpassa a especificidade. É assim com a educação, com a saúde, etc. Mas há um aspecto do terceiro setor que perpassa toda outra especificidade, e este aspecto diz respeito às questões jurídicas, que tem a Lúcia Bludeni como sua mais séria representante. Eu estou aqui para desejar sucesso nessa jornada. Bom dia. Anunciamos nesse instante a palavra do Dr. Francisco Mazuca, diretor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar aos membros da mesa, através do presidente da OAB São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, dar-lhes as boas-vindas e dizer da alegria que essa escola tem em receber um evento como esse. E essa alegria faz todo um sentido, e eu vou contar muito rapidamente para os senhores e senhoras que essa alegria é parte até do próprio DNA dessa escola. Essa escola possui 4 características que eu diria muito importantes para colocá-la nessa sociedade brasileira. A primeira delas é a inovação. Aliás, essa escola nasceu através de uma atitude inovadora. Criou-se uma escola de administração de empresas, com um currículo desconhecido, professores ainda para serem formados, não existiam professores disso. E essa escola, quer dizer, tinha um objetivo absolutamente singelo e modesto, que era formar administradores. Como ela não tinha um passado a respeitar, que ela não tinha passado, ela se sentiu muito à vontade para inovar. E essa inovação a gente vem acompanhando há 53 anos, felizmente, com muito sucesso. É uma escola que nasceu da inovação. Uma segunda característica de nossa GV é a sua característica internacional. Ora, além de nascer através de um ato de inovação, ela nasceu internacional. Ela nasceu com a colaboração da Michigan State University, que mandou seus professores aqui no ano de 1954 para começar essa aventura. Essa aventura que hoje nos deixa com mais de 80 parceiros internacionais e nos deixa com uma das 30 escolas no mundo a ter todos os credenciamentos internacionais de qualidade em administração.
Uma terceira característica, que talvez seja a primeira característica, essa escola, desde a sua fundação, cumpre a missão proposta pela Fundação Getúlio Vargas: contribuir para o desenvolvimento do país. A Fundação, em sua sede no Rio e com seus braços entre São Paulo, Rio, Brasília e, enfim, todos os estados desse país, tem essa meta, tem procurado, através dos seus inúmeros institutos, colaborar seriamente para com o desenvolvimento do país. E dentro dessa colaboração, essa escola criou, há mais de 30 anos, a ideia de centros de estudo. O primeiro centro, que já comemorou seus 30 e tantos anos, é uma parceria com o Hospital das Clínicas, que nos permite ensinar administração para a área de saúde. Eu posso estar equivocado, mas o segundo centro de estudo formado nessa escola foi o Centro do Terceiro Setor, que já formado em 1994, quando não se falava ainda em terceiro setor. É uma coisa, quer dizer, que não era bem falar em terceiro setor, era uma coisa absolutamente mínima. Já havia gente, e aí eu tenho que louvar o trabalho excepcional do meu colega professor Herege, que desde o início é um grande batalhador pela causa do terceiro setor. E dizer que essa escola não para por aí. Ela tem 21 centros de estudo. E eu poderia, além do terceiro setor, destacar, por exemplo, um centro em sustentabilidade, um centro de administração e meio ambiente, que também não era moda quando foi criado em 1994, um centro de ética nas organizações. Enfim, é uma escola rigorosamente engajada com esse país. A gente costuma dizer que o nosso objetivo está longe de formar apenas administradores de empresa ou administradores públicos. Nosso objetivo é formar cidadãos. Cidadãos que possam liderar processos de mudança nesse país. Esse é uma meta da qual a gente procura jamais se afastar. Finalmente, a quarta característica que eu disse aos senhores que ia mencionar. Essa é uma escola que procura estar muito perto das empresas e da sociedade de maneira geral. A escola é festeira, a escola participa de eventos, a escola tem alegria em colaborar com eventos. Aliás, conversando com a doutora Lúcia, a gente já começou a falar de uma eventual parceria. Vamos surpreender o nosso presidente da OAB, doutora Lúcia, em sair daqui fazendo um convênio, tornando esse evento regular, patrocinado pela OAB e feito aqui nos nossos recintos da IASF, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Então eu acho que essa é uma notícia boa, é uma mostra de que acreditamos que essa parceria tem ainda muitos frutos a dar. E finalmente, eu acho que nós temos que agradecer a todos aqueles que têm patrocinado, apoiadores institucionais desse evento, e não poderia deixar de encerrar com uma coisa que não tem muito a ver com o objeto desta cerimônia. Aqueles mais velhos talvez lembrem do meu sobrenome. Eu sou filho de um músico, já falecido. E a última apresentação pública desse músico foi uma surpresa feita a mim quando eu assumi a diretoria dessa escola pela primeira vez em 1999, que foi a última vez que eu tinha visto uma orquestra nesse palco. Era a orquestra de Silvio Mazuca, meu pai. E hoje fiquei mais do que duplamente comovido em ver essa maravilha, quer dizer, dessa orquestra, resultado da orquestra patrocinada pelo São Mateus. É uma coisa maravilhosa, e a gente vê que, não fosse por outras enormes qualidades, essas organizações têm um mérito extraordinário. E um mérito que eu respeito muito é aquele de nos deixar pessoalmente emocionados. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos o pronunciamento do excelentíssimo senhor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Querido professor Francisco Mazuca, diretor
da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Primeira palavra eu quero dirigir a Vossa Excelência. Dizer que já estamos pactuados. Este evento se torna permanente a partir de hoje. Essa parceria se consagra a cada dia e se consagra à mercê também do respeito que nós temos por essa instituição. Instituição que Vossa Excelência nos relatou instantes atrás, que foi concebida com o pioneirismo para inovar e para forjar cidadãos que possam melhorar o nosso país, principalmente administradores. Mas quero lembrar que esta instituição hoje também tem a responsabilidade, como uma das melhores faculdades de direito que temos no país, de formar os futuros bacharéis, futuros advogados, futuros juízes, futuros promotores, futuros defensores, procuradores, enfim, delegados, todos aqueles que terão a responsabilidade de ter em suas mãos esta máquina da distribuição da justiça. Portanto, fica aqui as minhas homenagens à nossa querida GV. Quero também fazer uma saudação à querida doutora Mônica Serra, presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo. Palavra também a Vossa Excelência, de homenagem ao trabalho que tem realizado à frente do Fundo de Solidariedade. A presença de Vossa Excelência aqui nos reporta também, necessariamente, a uma saudação à Sua Excelência o Governador do Estado, que tem sido um parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil, em comunhão com os interesses maiores de justiça e de cidadania. Portanto, as nossas homenagens, é uma alegria tê-la conosco nesta oportunidade. Quero saudar a minha querida Lúcia Maria Bludeni, presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo e coordenadora do curso de Direito do Terceiro Setor da Escola Superior de Advocacia. Aqui eu faço um registro histórico. Quando eu assumi a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, na primeira gestão, nós encontramos 30 e poucas comissões naquela casa. E a partir de um projeto político, administrativo, financeiro, que concebeu a nova OAB, dentro do pioneirismo que o professor Mazzuca colocou instantes atrás, nós viemos com esse intuito. E não fizemos mudanças, nós fizemos uma revolução na OAB, mercê de uma sinergia que a oportunidade, o momento e a colaboração de todos os companheiros nos propiciou. A partir daí, nós começamos a detectar quais os polos de interesse da cidadania, de mercado e de trabalho que mereciam ter espaço dentro da OAB. Hoje nós temos 87 comissões, de 30 e poucas para 87. Isso representa uma ampliação desse espectro de atuação da OAB. E logo no início daquela primeira gestão, quando nos foi trazido a proposta da criação de uma comissão do terceiro setor, nós tivemos resistência. A Lúcia lembra disso. Houve alguém que, num primeiro momento, desconfiou. Mas para que isso? Isso é uma coisa absolutamente inócua para o que a OAB se propõe. E não perceberam aqueles poucos que o que nós estávamos fazendo era olhar um pouco mais para frente. Era verificar o que estabelece a lei que concebe a Ordem dos Advogados do Brasil, não só na sua atribuição de reger, de administrar, de disciplinar e defender os interesses da advocacia, mas até no inciso que precede a este, defender o Estado democrático de direito, defender uma rápida aplicação da justiça, defender os direitos humanos, defender a cidadania. E com este viés, nós montamos a comissão do terceiro setor, para
cuidar desse terceiro setor, para se debruçar sobre esse tema, sobre o arcabouço legislativo que rege esse espectro, para fazer com que os advogados possam entender que aqui existe um mercado de trabalho em expansão, só que é um mercado que exige competência, exige especialização. E aí, paralelamente, a Escola Superior de Advocacia abre um espaço para dotar daquele instrumental necessário os colegas que desejam militar nesse setor. O segundo desafio, minha querida Mônica, foi exatamente escolher a pessoa certa para dirigir essa comissão. E aí não havia outro nome senão exatamente a doutora Lúcia Bludeni. Minha colega de turma da FMU também, nossa escola, que desde aquele tempo já demonstrou a sua vocação para essas atribuições que visam o interesse público. E foi uma satisfação muito grande verificar que ao longo de todo esse período, Lúcia, você tem conduzido com mãos firmes e com um grupo de colegas valorosos que você também escolheu, esta importante comissão que se tornou, sem dúvida nenhuma, uma das comissões mais importantes da nossa OAB São Paulo. Mercê do seu trabalho, dos seus companheiros, mas acima de tudo desta interação que você teve a habilidade de realizar como um dos propósitos da comissão com as outras forças vivas da sociedade que se articulam em torno desse mesmo tema. Fica aqui, portanto, os meus parabéns e a satisfação de tê-la colaborando sobremaneira com a nossa gestão. Meu querido Dr. Eduardo Panunzio, coordenador do Programa Marco Legal do Terceiro Setor e Políticas Públicas do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, GIF. Quero saudar também o Edeno Teodoro Tostes, representando neste ato o querido presidente do SESCOM, Chapina, nosso companheiro de tantas jornadas. Professor Dr. Luiz Carlos Merege, coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor, aqui desta Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, também os parabéns pelo brilhante trabalho que realiza. Estimado Dr. Ayrton Grazioli, curador de fundações da cidade de São Paulo, e também na esteira da saudação a Vossa Excelência, quero saudar o Dr. Eduardo Rios de Souza Ferreira, promotor de justiça que aqui se encontra. É muito importante o trabalho que o Ministério Público realiza no que diz respeito às fundações. Mas quero aproveitar a presença de Vossa Excelência para saudar o Ministério Público do Estado de São Paulo, saudar o querido Procurador-Geral da Justiça, meu amigo Rodrigo Pinho, e dizer desses objetivos comuns que temos abraçado junto com o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, num verdadeiro pacto que toda a sociedade precisa participar para que possamos ter a justiça do nosso Estado, não uma distribuidora de angústias, de expectativas, face à morosidade que tramitam os processos, trazendo sofrimento ao juiz, ao promotor, ao advogado e a toda a população, mas num esforço comum, uma reformulação desse sistema para que possa propiciar a prestação jurisdicional atribuída por lei, mas aspiração de todos aqueles que operam na nossa área. Também saudar o professor Antônio Eleilson Leite, diretor regional da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, o doutor Josenir Teixeira, vice-presidente da Comissão do Terceiro Setor, Dona Diná Monteiro Lessa, diretora administrativa do Instituto Recicle, saudar também o regente Everson Pessoa e a produtora artística Luana Cruz, que dirigiram os trabalhos da Orquestra de Samba e Choro de São Mateus. Primeiro Fórum Nacional do Terceiro Setor, que se inicia nesse instante e que terá hoje uma jornada bastante intensa. Incontáveis temas pelos quais desfilarão inúmeras autoridades que têm competência para enfrentá-los todos. Quero, dessa maneira, saudar todos os conferencistas, saudar o SEATES, o GIF,
o SESCOM, o Ministério Público, o CEPAM, o Fundo de Solidariedade, a Associação Paulista de Fundações, a Escola de Governo e a FGV. Parceiros importantes para a realização deste primeiro de muitos Fórum Nacional do Terceiro Setor. Terceiro setor que é a força da sociedade que se articula em torno desses objetivos maiores, que transcendem o interesse pessoal, o interesse de um grupo, mas que traduzem o interesse de parcela da sociedade, visando condições melhores de vida para todos. Portanto, a participação do terceiro setor, ao empreender, ao desafiar, ao realizar, é a tradução da aspiração de toda a sociedade. Assim, com este tom, eu quero saudá-los, desejar um dia de um trabalho muito profícuo e os resultados, tenho absoluta certeza que frutificarão. Nestas parcerias, nós estamos não mostrando a força de uma instituição, de uma entidade, mas somando a força de todos, para que num verdadeiro tsunami possamos ter o terceiro setor a invadir todos os espaços públicos e privados com a sua inspiração de melhores dias para toda a nação. As pessoas que se dedicam ao terceiro setor são pessoas diferenciadas, são pessoas que têm características muito especiais. Eu, se tivesse que compará-las a alguém, as compararia àquela namorada que, ao namorar uma criatura que não tinha visão, um cego, tentava convencê-lo a com ela se casar. Com o tempo, há uma resistência muito grande, foi se robustecendo, e este cego dizia: eu não vou me casar com você, eu sou cego, mas quando alguém me doar os olhos, quando eu fizer um transplante, quando eu recuperar a visão, aí eu me casarei com você. O tempo passou, até que num dado momento, um belo dia, apareceu um doador e o transplante foi feito. E essa criatura voltou a enxergar. E quando aquela moça, a namorada, interpelou no sentido de pensar agora seriamente no casamento, ele rejeitou e disse: não, eu não posso me casar com você. E ela disse: por quê? E ele revelou: porque você é cega. E ela disse a ele: então, cuide bem dos olhos que eu lhe doei. Assim são as pessoas que se dedicam para o terceiro setor. São pessoas que se despojam de muitas situações peculiares, pessoais, situações que focam o individual para pensar no todo, no coletivo, no bem maior. Parabéns a todos, sejam felizes, um bom trabalho. Senhoras e senhores, anunciamos nesse instante o término da cerimônia de abertura do primeiro Fórum Nacional do Terceiro Setor.